Domingo passado eu ainda compartilhei com o Ellen, com o Edir, com a Bianca que estava perto, né? O sofrimento que é expor a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Como, de certa forma, ela abre assim em uma cirurgia de expor claramente a nossa vida espiritual, de expor a condição a ministerial, a condição de entender o que é a igreja, o que é o ministério pastoral e o que é a palavra de Deus. Isso tem sido bem desafiador, em alguns momentos doloroso, mas em alguns momentos de forma também confortadora, porque sabemos que é o próprio Deus que tem trabalhado em nossas vidas. E nós chegamos no capítulo 3, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Hoje meditaremos apenas nos 3 primeiros versos do capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3. Bem? Você pode acompanhar, deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos, ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo já terminou de se justificar porque ele não cumpriu com a promessa de estar presente com a igreja de Corinto na sua viagem. Ele estava em Troade, tinha que ir para Macedônia, ele confirmou que passaria em Corinto e não passou. Ele explicou por que ele não foi, ele sentiu aí pesado aí o seu espírito, a angústia diante da própria renúncia da igreja, ou pelo menos parte da igreja, do seu ministério, do seu apostolado. Paulo está magoado, Paulo está ferido, é o que nos fica evidente aqui diante desse contexto. Paulo apresenta ali a sua fraqueza, e Paulo contrapõe tudo aquilo que, de certa forma, ele tem ouvido, mas não nos é exposto explicitamente na carta, dessa oposição ao seu ministério apostolar. Ele tem contraponto isto diante de homens que se levantaram e se auto-intitularam apóstolos. São homens que têm empunhado poder, que têm empunhado autoridade, que estão sempre presentes diante da igreja e que estão buscando a oportunidade de exercer autoridade e de necessariamente explanar diante daquele povo uma ideia de emoção, uma ideia de poder, uma ideia de vaidade, de valorização dos dons. Tudo isso Paulo já explicou lá na primeira carta aos Coríntios, como essa igreja era desequilibrada, como ela não administrava corretamente nem a própria ceia, porque existiam divisões, uma igreja dividida, uma igreja voltada à valorização daquilo que se vê. Portanto, era uma igreja ostentativa, se é que existe essa palavra. Ela buscava ostentar e ela valorizava necessariamente aqueles que poderiam demonstrar mais poder. Pois bem, se ela valorizava isso no próprio meio, ela não iria também exigir do seu apóstolo, dos seus líderes, esse tipo de comportamento? E Paulo vem falar: Moisés, mas eu não sou apóstolo de poder, eu sou apóstolo de sofrimento. Eu sou apóstolo de fraqueza. É na minha fraqueza que Deus manifesta o Evangelho. É na minha fraqueza e no sofrimento de Cristo que eu participo, ele explica essa ideia de participar dos sofrimentos de Cristo, é que a glória de Deus é exposta. É que o Evangelho alcançou vocês. Então ele justifica e ele vem fazendo tudo isso até então. E aqui no capítulo 3, ele vai começar a ser um pouco mais ainda enfático diante de tudo isso. De certa forma, Paulo está um pouquinho mais agressivo, porque ele começa com uma certa ironia diante disso. Mas eu gostaria de que entendêssemos, então, imagine o valor de uma carta antiga, escrita à mão. Isso é de imaginar a nova geração, né? Tudo por e-mail, tudo, né, celular, WhatsApp. Mas como era precioso, eu ainda não sou tão jovem, ainda escrevi algumas cartas e também recebi algumas cartas escritas à mão. E nós ficávamos esperando, né, a carta chegar, né, com ansiedade, sabendo que traria alguma notícia. Então isso era algo
precioso. Algo dado assim, nossa, vai chegar na semana que vem alguma coisa, alguma informação tão importante. Imagine isso como era importante naquele tempo, como um testemunho, como uma mensagem vinda do próprio Deus, onde se transmite afeto, se transmite autoridade, se transmite poder, carinho, tudo isso era visto. É tão importante lembrarmos disso, porque grandes homens de Deus foram cartas vivas da manifestação do poder de Deus. Um missionário chamado William Tyndale, do século XV, do século XVI, ele traduziu a Bíblia para o inglês. O sonho dele era que a palavra de Deus fosse o vernáculo, ela fosse traduzida e todo o povo pudesse ter acesso à palavra de Deus. Pois bem, ele, ao se propor fazer isso, ele foi desprezado pelas autoridades religiosas. Quem é você para fazer isso? Que autoridade você tem para manifestar tudo isso? Foi acusado de ser herege e foi executado, porque buscou a tradução das Sagradas Escrituras. O seu trabalho foi rejeitado, a sua vida foi rejeitada. No entanto, o seu trabalho de tradução foi utilizado como a tradução da Bíblia King James. Então, Tyndale ele não tinha ali uma carta de recomendação da igreja oficial, mas ele tinha o selo do Espírito, ele tinha a confirmação do próprio Deus, como uma carta viva da manifestação da vontade do Senhor. Queridos, a controvérsia sobre os sinais de legitimidade do apóstolo continuam em toda a carta de 2 Coríntios. Essa é a grande discussão. O apóstolo Paulo realmente é um apóstolo da nossa igreja, ou ele já ficou para trás, ou ele foi ultrapassado diante de tudo isso. Então, essas questões, desculpe, têm sempre sido o argumento central de Paulo diante de tudo isso. Paulo insiste que ele é um mero agente crucificado. Paulo, nos domingos anteriores, nós falamos o poder que Corinto espera que o apóstolo tenha. Paulo diz, o apóstolo não tem poder. Ele é o meio pelo qual o poder se manifesta. Essa é a argumentação dele. E quanto mais o vaso é frágil, mais se manifesta a preciosidade daquilo que se tem. É isso que ele quer mostrar. Então, o olhar e a ótica, a perspectiva de Corinto em buscar um vaso de ostentação e de poder, isso tira a glória de Deus, que deve ser manifesta em fraqueza. E por isso Paulo fala, eu sou esse pequeno frasco, frágil, que quebra qualquer coisa, mas para que a glória de Deus seja manifesta. Então, Paulo aqui, dentro desse capítulo 3, ele com uma certa audácia, ele vai anunciar a sua confiança, que ele coloca aqui acima de qualquer necessidade, da legitimação do seu apostolado pelos próprios coríntios. Há uma descrição da nova aliança, que ele vai trabalhar sobre isso, como uma analogia, veremos futuramente, se Deus permitir, daquilo que Deus faz na antiga aliança, nas leis estabelecidas no Antigo Testamento, e de como aquilo, de certa forma, era uma obrigação para se cumprir, e a nova aliança como algo que se cumpriu e que age no coração e que tem uma transformação no coração. E Paulo vem argumentando, então, que vocês estão falando de apostolado, vocês são a minha carta. Vocês estão pedindo carta de recomendação para mim? Eu, Timóteo, Silvano, somos o fundador dessa igreja, mas vocês querem que eu justifique? Vocês são a prova de que o meu ministério é verdadeiro. Porque se vocês não são verdadeiros, então o meu ministério não é. Ele vincula a salvação da igreja, ele vincula a sua salvação, a sua vida, o seu ministério, a sua emoção, os seus sentimentos a essa igreja. Eu tenho falado, desculpe, como isso mexe com uma ideia de ministério hoje. Como me parece longínqua essa disposição de pastores, de líderes, de mestres, de se envolver com o povo de Deus a tal ponto. Porque nos é muito cômodo fechar na nossa individualidade, escondendo os nossos defeitos, escondendo a nossa intimidade, não a ponto de sair investigando as coisas à noite, como aconteceu em Goiânia. Mas muitos escondendo a sua intimidade a tal ponto de necessariamente viverem uma vida distante da igreja, como uma igreja fosse apenas um trabalho ou uma profissão.
E isso é totalmente distinto dessa dedicação apostolar de Paulo, e eu acredito também ministerial. Ele dizendo: vocês são a minha carta. Paulo viajava muito, Paulo vivia anunciando o evangelho, mas a preocupação dele com a igreja era constante. Que, dentro desse contexto, a autentificação aqui do ministério, ela não vem de papéis humanos. Ela não vem de alguém que escreveu algo interessante, ou de alguém que tem um poder muito grande aí de poder indicá-lo. Não, ele está colocando que é o próprio Espírito Santo de Deus que trabalha isso. Tem uma citação de um comentarista, Mark Seyfried, que ele diz assim: a exigência de cartas de aprovação era uma idolatria disfarçada. Buscava-se segurança e testemunhos humanos, quando o verdadeiro selo de Deus estava presente nas vidas transformadas pela cruz de Cristo. A igreja, ostentação e de uma ideia de poder, que ela não conseguia mais enxergar o que ela mesma foi resultado da proclamação do Evangelho, porque isso não era mais importante para ela. A igreja vai se distanciando, vai se apegando a qualquer outro tipo de emocionalismo, de sentimentalismo, de individualismo, e vai buscando aí a sua própria satisfação diante dos seus desejos, das suas realizações, das suas experiências, que era isso que verem não diferente de hoje. E necessariamente o que vem acontecendo é que Paulo vem contrapor tudo isso. E o ministério dele não pode ser medido por esse tipo de exigência. Não pode. Talvez hoje seja. Talvez hoje grandes homens que sejam colocados como grandes ministros do Evangelho não sejam aqueles que estão entregando, desculpa a expressão usar, que não estão entregando o sangue pela igreja. Eles partilham de uma popularidade onde simplesmente eles podem sair pregando de lugar em lugar. Não precisam mais se dedicar a um aconselhamento pastoral. Eles não se dedicam mais a uma visitação. Cuidado. A popularidade lhe permite simplesmente transitar por um número enorme de igrejas. Obrigado. Então, de certa forma, Paulo vem trabalhando isso aqui. Não é o testemunho humano, não é uma carta de alguém importante que vai dizer que o apóstolo é ou não de Cristo. Não é isso, isso vem do próprio Senhor. Por isso, hoje, veremos juntos que a igreja é a carta viva de Cristo, escrita pelo Espírito e lida pelo mundo. E sendo assim, é necessário que a igreja entenda, em primeiro lugar, o perigo de confiar em cartas falsas, o perigo de confiar em prerrogativas humanas. O versículo 1 nos dá um pouco essa ideia. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Paulo, desculpa a expressão, mas é essa a realidade, com uma pura ironia. Paulo era muito irônico. E ele vem trazendo tudo isso. Ele começa: será que precisa recomendar para vocês de novo? Será que eu estou precisando de alguma coisa? Por quê? E nós podemos entender que, mesmo diante de todo esse contexto, que era comum, a autorrecomendação, né, ou a recomendação de alguns, era comum nesse contexto. Mas o questionamento de Paulo, como aquele que foi levantado por Deus para trazer o Evangelho a esta igreja, é algo absurdo. Perdeu a referência, perdeu o foco de uma ideia do que é um ministério. Então, não há necessidade de certificados humanos, e às vezes as igrejas partem para isso, né? Pedindo aí prerrogativas, né? Não precisa citar qual igreja, mas tem igreja que fala assim: não, só será pastor aqui aquele que teve um ministério fora do Brasil e que fale 2 línguas. Pastor aqui no Brasil, mas que tenha para então poder voltar aqui e ser pastor aqui.
Eu não vejo lógica nenhuma nisso, nesse tipo de exigência. Ou simplesmente ter um doutorado ou um pós-doutorado. São coisas extremamente boas que contribuem para a igreja, mas esse tipo de exigência está fora do parâmetro da manifestação do Evangelho. Isso não é uma prerrogativa. E é exatamente esse tipo de questão que a igreja estava buscando. Então o apóstolo, ele não é um homem que se autoafirma, mas um mero agente emissário de Cristo crucificado e vivo. É por isso que ele vai trabalhar isso. Verso 1, estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos, ou será que temos a necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Paulo está contrapondo aqui os falsos apóstolos. Ele está falando, eles precisam se auto-recomendar, eles precisam de carta de recomendação. Eu não preciso disso. Eu não sou guiado por isso. Até mesmo que Paulo nos dá essa ideia. Se eu fosse precisar disso, aí eu não seria apóstolo coisa nenhuma, porque eu não teria condição nenhuma. Ele está contrapondo isso, é algo estabelecido pelo próprio Deus. E há um perigo da igreja de começar a estabelecer padrões, começar a estabelecer pré-requisitos para a manifestação de autoridade que não são bíblicas, que são apenas de interesse próprio. Isso é muito perigoso. Nós crescemos tanto na nossa capacidade, no nosso entendimento, que nós começamos a trazer exigências que a Bíblia não traz, que Deus não traz. Porque nós estamos, na verdade, buscando a nossa própria glória, nosso próprio interesse, a nossa própria satisfação. E quando começamos a fazer isso, nós desconsideramos aquilo que é levantado por Deus, simplesmente para a manifestação da sua glória, e começamos a buscar aquilo que manifesta a nossa glória e a nossa vontade. Quantas vezes a igreja de hoje valoriza então diplomas, títulos, fama, mas e a piedade? E a oração? E o fruto do Espírito? Porque o pastor vive o dilema, ou ele é autêntico e mostra que está faltando alguma coisa, como vimos pela manhã com o presbítero Márcio, o gabarito não está batendo tanto, ou ele vive uma vida de isolamento onde ninguém conhece ele, onde simplesmente ele é uma personagem que aparece no domingo e some durante todos os outros períodos. O pastor vive esse dilema de viver assim, e Paulo não, Paulo está contrapondo isso. Aos olhos de Deus, não é uma recomendação dos homens, é o selo do Espírito que capacita a fazê-lo. E essa intrepidez, essa audácia de Paulo é algo maravilhoso, porque ele não está se recomendando, ele está destacando o poder de Deus realizado na sua vida. Ele em nenhum momento exaltou qualquer capacidade dele, não falou que ele era bom de oratória, não falou que ele era bom de filosofia, como era, ele não falou nada disso, simplesmente ele falou, Deus trabalhou e manifestou o Evangelho a vocês, através de mim. Vocês querem mais do que isso? Vocês querem mais do que isso? Lutero foi excomungado e declarado herege. Aos olhos da instituição, ele estava desacreditado, mas o fruto da reforma está aí até hoje. A reforma mudou o mundo, mudou a economia do mundo, mudou as divisões dos países lá, mudou muita coisa. Até hoje nós colhemos consequências decorrentes da reforma protestante, que, claro, prematuramente começou bem antes de Lutero, mas Lutero se destacou como alguém que enfrentou o sistema, querendo reformar a igreja. Ele não queria destruir a igreja, ele queria reformar a igreja, e acabou que não teve jeito, e que uma nova igreja se formou, um novo movimento da teologia reformada se levantou depois dele, com Calvino. Nós podemos observar John Bunyan, um pregador preso, mais um desautorizado pela igreja, mais um pregador que a igreja não reconhecia, ele não tinha licença na Inglaterra, lá no século XVII, você precisava de uma licença para pregar. Então, se você não tem licença, você não vai pregar. E ele foi preso, porque ele se negou a deixar de pregar o Evangelho. E quando ele estava preso, um dos maiores livros destacados aí, Peregrino, escrito na prisão, que destaca uma das mais belas exposições de como o Evangelho alcança a vida de alguém é transformado. Mas ele foi desconsiderado pelos homens. Mas a sua vida foi uma carta de Cristo
aberta por gerações. Portanto, essa igreja, que é a carta viva de Cristo, escrita pelo Espírito, lida pelo mundo, também deve entender que a igreja, ela é uma carta viva de Cristo. Porque ele diz no verso 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos os homens. Paulo está vinculando a ideia do seu coração, a ideia da sua salvação, a ideia do seu compromisso, a ideia de tudo aquilo que ele vivia. O compromisso dele com a igreja de Corinto não era um compromisso profissional. Não era. Era um compromisso de vida, de coração, de algo que foi ligado pelo próprio Deus. Ele não pode falar dos coríntios sem pensar na fé deles, sem pensar na vida deles, separado dele. Ele não consegue imaginar isso. Como é que vocês podem viver uma vida me desconsiderando? Vocês querem me decepar desse corpo? Eu faço parte desse corpo. Eu não posso ser cortado. Eu sou parte de vocês. Então a legitimação do apóstolo repousa nos próprios coríntios. E a igreja, ela precisa se ver assim, ela precisa se ver, ela corre o perigo de não ver-se como uma carta. Ela não consegue enxergar que ela mesma é o resultado da manifestação de Deus na vida do apóstolo, porque os seus interesses são outros. É por isso que Paulo usa a metáfora da carta, porque era um meio de autoidentificação comum, ou onde alguém poderia se recomendar. Mas aqui a comunidade cristã é essa carta, ela não é escrita com papel, ela é aberta, ela é legível a todos, porque ela existe e ela é a manifestação do poder de Deus. Então, em uma ironia profunda e trágica, os coríntios estão buscando sinais, estão buscando superapóstolos. E o que Deus mandou para eles, no capítulo 12, versículo 12, ele vai falar, Deus mandou foi um apóstolo sofredor. Eles ainda não perceberam que eles são a prova do poder de Deus. E eles são a própria prerrogativa que eles estão exigindo, o que deveriam exigir da vida de Paulo. Pense naquela avó piedosa que cuidou dos seus filhos, cuidou dos seus netos, agora cuidou dos seus bisnetos, e sempre se destacou por anunciar o reino e o evangelho, a vida dos seus entes queridos. Isso é uma manifestação e é uma carta viva e aberta de alguém que procede de Deus. Alguém que se preocupa em anunciar o evangelho. Quando nos vem à memória a recordação de pessoas que dedicaram as suas vidas para anunciar o evangelho, de forma não simplesmente pregando, mas de forma também prática, anunciando no nosso dia a dia que Jesus Cristo é Senhor, isso nos traz a confirmação máxima e clara de que esta pessoa se dedicou e entregou a sua vida a anunciar o reino de Deus. E se você voltar à sua mente, você não vai ver que não é tão fácil achar assim pessoas. Pessoas que são esse exemplo integral de dedicação a Cristo. João Calvino, no século XVI, foi rejeitado em Genebra. Primeiro ele foi convidado para fazer uma reforma na cidade, a reforma foi considerada muito austera, ele foi expulso de lá. Depois, pela própria graça de Deus, ele foi trazido novamente, e assim, antes considerado como um estranho sem autoridade, agora alguém que foi instrumento de Deus para transformar aquela cidade, aquela região, e hoje, podemos dizer assim, o país. A Suíça é um dos países mais destacados em desenvolvimento humano. E isso é decorrência muito daquilo que foi trabalhado pela teologia reformada. Hoje deturpada pelo liberalismo teológico, mas a Suíça é destacada ainda por esse respeito humano, por essa reforma que foi feita. Se você se lembrar, ou talvez você pode se lembrar, a primeira reforma que Calvino fez quando chegou em Genebra, você pode imaginar, agora todo mundo tem que vir à igreja, né? Você pode pensar as obrigações. A primeira reforma que ele fez foi a observar que a cidade, naquela época, tinha esgoto aberto, a céu aberto. O esgoto passava no meio da cidade. E a primeira reforma, e Calvino não foi um administrador só religioso, tá? Ele foi um administrador geral da cidade. E a primeira reforma que ele fez na cidade
foi não permitir que o esgoto passasse no meio da cidade. Porque a preocupação dele era integral. Ele anunciava um evangelho que trazia repercussão integral. Não existe uma espiritualidade, uma religiosidade separada de uma realidade da nossa vida. Por mais que toda a sua caminhada tenha sido assim, Calvino foi alguém que no final dos seus dias, ele escreve algumas cartas, que ele voltou a ser humilhado. Porque de certa forma, com o desenvolvimento econômico da cidade, grandes homens se levantaram e desprezavam o seu ensino. E ele foi meio que colocado de lado. Ele diz que quando ele andava nas ruas, uma das cartas que ele escreveu, ele diz que os filhos dos duques, ou das pessoas importantes, com seus cachorros passeando pela cidade, conduziam os cachorros para morder os seus tornozelos. Isso nos mostra que já não havia uma consideração por ele no fim dos seus dias. Um homem que dedicou a sua vida integralmente ao Senhor, que recebia como salário vinho, roupa e mantimentos, tinta e papel. Um homem que escreveu aproximadamente 8.000 páginas na pena, que termina os seus dias sem muito reconhecimento, mas um homem que dedicou a sua vida ao servir ao Senhor. A igreja, como uma carta viva, ela também não pode, ela precisa ver que é necessário ela entender que ela não pode desvalorizar a obra do Espírito. Isso é algo, não tem como fugir, é algo subjetivo mesmo. Por mais que seja visto nas nossas vidas o fruto do Espírito, Paulo fala disso, acontece no coração, acontece dentro das nossas vidas. Em alguns momentos vamos destacar isso de forma positiva, em outros momentos não, mas era preciso que a igreja entendesse isso, que o que está acontecendo na vida deles não era algo visível, não era uma manifestação de poder visível, era a própria obra do Espírito convencendo a igreja do seu pecado, convencendo a igreja do juízo e conduzindo a igreja em paz ao Pai. Isso é evangelho e é isso que foi anunciado. Estando já manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aqui está uma profundidade do texto. Não é Paulo quem escreve, mas é o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo. Vocês são um pergaminho de Cristo, assim é escrito a vontade de Deus nas suas vidas. E vocês estão com o coração endurecido, desconsiderando aquilo que o próprio Deus fez através do seu Espírito. A vida de vocês é o destaque disso. Há um contraste aqui nessa ideia do o Deus vivo e a tinta que é escrita, né? O coração, a obra do Espírito escrita no coração de vocês e a lei antiga escrita em pedra, né? Ou escrita em pergaminhos. Há uma evolução dentro desse pensamento. A progressividade do Evangelho é manifesta assim. Lá atrás, de uma forma ainda rudimentar, foi algo estabelecido na lei. Agora, na nova aliança estabelecida em Cristo, agora o coração de vocês, a vida de vocês é transformada. Agora vocês podem desfrutar da presença do Espírito. Esse contraste bíblico é muito voltado a nos lembrarmos de Yahvé e os ídolos, porque a lei foi estabelecida assim. Por isso que há uma volta à idolatria, quando o povo recebe as tábuas, quando o povo recebe a lei, com Moisés, o povo está lá embaixo, vivendo uma vida perniciosa e fazendo um bezerro de ouro. Mas a lei estava estabelecida. O povo retornando, mesmo com a manifestação de Deus, o povo havia dito, olha, Deus não fala conosco não, fala com Moisés, a sua voz é muito dura, a manifestação da sua voz é dura, então não manifesta isso não, levanta alguém para falar conosco, Deus chama Moisés, quando fazendo isso o povo se volta contra Deus. Com prostituição, com lascívia e necessariamente com o levantar de um bezerro de ouro. A idolatria é quando o povo perde o foco da manifestação daquilo que está acontecendo. Então, a entrega da lei, como os mandamentos escritos em pedra, sinalizava a distância entre Israel,
que era rebelde diante de Deus. Essa necessidade de entregar tudo isso é porque Israel estava distante do Senhor. Apesar de tudo isso, desejava viver em comunhão com o seu povo, o próprio Deus. A mesma coisa, quando Corinto sai da prerrogativa daquilo que Deus está fazendo e volta a uma prerrogativa antiga, ou volta como algo que não é necessariamente o que Deus está fazendo, eles estão agindo com idolatria, porque a própria manifestação de Deus é o resultado daquilo que Ele tem feito. Correspondências, cartas, são desnecessárias diante do resultado da manifestação do poder na vida da própria igreja. Toda essa ideia comunica a distância do povo do Senhor. Então, a exigência dos coríntios de que os apóstolos tenham cartas de aprovação é, em essência, uma idolatria. E não é que as cartas sejam desnecessárias, mas Deus estava presente atuando na vida do apóstolo. E a igreja se colocar na condição de autoridade para julgar algo que foi manifestado pelo poder de Deus com critérios perniciosos, é sinal de idolatria. A igreja está adorando ela mesma, está adorando as próprias intenções. Então, o verdadeiro cristianismo, meus irmãos, não é escrito em papéis, nem em emoções. O verdadeiro cristianismo é escrito pelo próprio Espírito Santo de Deus no nosso coração, manifestando a palavra de Deus. Então, não é religião que limita, que não são regras externas, é a regeneração. É a nova vida que chega no meio do seu povo pela palavra de Deus. É aquilo que aconteceu que fez você falar: nossa, isso aqui é a realidade. Esse é o Deus que eu desprezei por todo esse tempo. É nele que eu tenho paz, é nele que eu tenho perdão. Isso é algo subjetivo, é algo que acontece no nosso coração e na nossa vida. Não são prerrogativas de diplomas e de recomendações que vão testificar a obra de Deus. No grande avivamento, Jonathan Edwards viu pecadores chorando. E não foi por sua oratória, porque ele lia o seu sermão Pecadores nas mãos do Deus irado. Você pode pesquisar na internet, tem muito disso. E esse sermão foi lido. E quando ele lia esse sermão, as pessoas caíam no chão, de consciência do seu pecado, e clamavam a misericórdia de Deus. Não foi pela sua capacidade de oratória, mas foi pela vontade e pela ação do próprio Espírito Santo de Deus, que escreve no coração das pessoas a sua própria palavra. A vida desse homem foi marcada também pelo seu genro, David Brainerd. No século XVIII também foi um missionário esquecido. Ele foi um missionário em índios e ele morreu muito jovem. Ele morreu doente, aos cuidados do próprio sogro, e muitos o consideravam como um fracassado. Mas quando você lê o diário de Jonathan Edwards, o diário de David Brainerd, você vê o impulsionamento daquele homem em anunciar o reino de Deus e o Evangelho. Você pode encontrar esse livro. E esse livro é lido pelos missionários como um livro de cabeceira, porque ele nos traz esse amor e esse empenho em anunciar o Evangelho. Mas ele não foi reconhecido em vida. Ele não foi alguém na sua época considerado, mas a sua história o marca como uma carta viva do Evangelho. Portanto, Paulo nos mostra que o ministério não se valida por credenciais humanas, mas por uma vida regenerada, por uma igreja que reconhece isso. A igreja deve ser uma carta viva de Cristo, lida por todos ao redor do mundo. Isso traz uma repercussão terrível para mim e para vocês. Porque a minha vida deve trazer um exemplo claro de ministério comprometido com o Evangelho e com o anúncio desse de forma cabal, de forma perfeita. Esse é o objetivo. Mas isso deve alcançar a vida de vocês. Isso também deve transformar a vida de vocês, porque se isso não o fizer, se não há uma manifestação disso condizente com aquilo que Deus revelou, então não há um ministério pastoral. Há um pacto, há uma convivência, há um emprego, mas não há uma vida necessariamente onde se desfruta de um ministério. A comunidade cristã transformada pela obra do Espírito é a carta que autentica o apóstolo.
É uma carta que não pode ser falsificada, porque é escrita pelo próprio Deus. Todo e qualquer ministério pastoral precisa se identificar com aquilo que o próprio Deus faz na vida da igreja. E a manifestação clara da vontade de Deus, na ministração da palavra, dos sacramentos, da disciplina, precisa ser algo saudável no meio do povo de Deus, para que assim se desfrute e se entenda, e não se crie desejos ou prerrogativas que não são estabelecidas pelo próprio Deus, pela sua palavra. Não criemos desculpas fundadas em critérios humanos para produzirmos uma igreja à nossa imagem e à nossa semelhança. A igreja pertence ao Senhor. É o próprio Deus que escreve em nossas vidas, através do Espírito, a sua santa vontade e a sua santa lei nos nossos corações. Lemos isso como promessa lá em Jeremias. Vai haver um momento e um tempo que ninguém vai precisar ensinar ninguém, porque no ápice da revelação, do último dia, a igreja será perfeitamente restaurada. Mas até então, a manifestação da palavra de Deus alcança os nossos corações. E assim, a igreja pode, como uma carta viva de Cristo, escrita pelo Espírito, viver de forma saudável diante daquilo que a palavra de Deus nos tem colocado. Deus nos guarde, que Deus nos proteja de sermos iludidos com qualquer outra coisa que não seja a manifestação da sua palavra e da sua glória em nosso meio, no nome de Jesus. Amém.